Mas, Dá. Beleza, ó, dei um zoom aqui. Tem esse problema, que é o da língua do P, é um problema que foi da UBI, né, que é um dos enfoques aí daquele nosso treinamento, que eu nem sei se esse ano vai ter UBI ou não, eu acho que não, mas é legal para a gente dar uma olhada. Então, aqui, ó, vou ler o enunciado. Uma brincadeira que crianças adoram é se comunicar na língua do P, acrescentando P antes de cada sílaba, como uma forma de código para dificultar que outras pessoas entendam a conversa. Ele dá um exemplo aqui, ó. Pevá, Pemos, Penô, Peci, Penê, Pemá. Jaci e Kátia adaptaram a língua do P para mensagens eletrônicas, acrescentando uma letra P minúscula antes de cada letra das palavras de uma mensagem. Um exemplo de mensagem codificada e a respectiva mensagem decodificada é mostrada na figura abaixo. Então, aqui em cima, aqui do lado esquerdo, né? Tem lá o PV, PA, PM, PO, PS, né? Que aí, tirando esses P's aqui, fica vamos, beleza? Então, sua tarefa é escrever um programa que decodifique uma mensagem escrita na língua do P, eletrônica, de Jacicate. Então, a entrada, o que vai ser fornecida ao nosso algoritmo, consiste em uma única linha, contendo uma mensagem escrita na língua do P, eletrônica, lá das duas doidas. A mensagem contém apenas letras maiúsculas e minúsculas e espaço em branco. A mensagem tem entre 1 e 1000 caracteres. Não há dois espaços em branco consecutivos na mensagem. Ou seja, ele está garantindo que só vai ter letras maiúsculas e minúsculas e espaço. E nunca vai ter dois espaços seguidos. Uma outra coisa que ele fala também é o tamanho. Então, no mínimo, vai ser uma letra, um caractere, e no máximo, 1000 caracteres, né? E o espaço não é um caractere, né? Só já para ficar claro. O que vai ser a saída? O programa ele deve produzir uma única linha, contendo a mensagem decodificada. Então, aqui está um exemplo. Então, se a gente escrever isso aqui no nosso algoritmo, ele tem que apresentar um filme legal. E se a gente escrever isso aqui, a papa do Papa. Beleza? Ideias aí de como solucionar? Ô, professor, não pode usar o método split para fazer? Tipo, aí quando digitar a letra P ele não vai? Vamos chegar lá. Ó, eu vou copiar isso aqui, eu vou dar um Ctrl C nesse exemplo. Eu vou abrir aqui meu Eclipse, criar um novo projeto. Java Project. Colocar aqui, URI. Não, quero criar módulo. Beleza. E aqui eu vou criar uma classe com o número daquele problema, ó, 2453. Então, problema 2453. Beleza? Vou aumentar um pouquinho a letra aí, né? Não vou fazer essa maldade com vocês. Beleza, ó. Aqui eu vou colocar aqueles exemplos, ó. Então, exemplo de entrada. Exemplo de saída. Deixa eu dar um espacinho aqui, só para ficar fácil para a gente lembrar. Beleza? Bom, então, só vou começar aqui com o código main, com o método main, só para a gente já ter alguma coisa. Beleza. Então, uma coisa muito importante, qualquer problema, é a gente decompor ele em partes menores. Então, o primeiro problema aqui, não é bem um problema, mas é ler essa linha. É a primeira coisa que a gente vai fazer, certo? Então, para me ler uma string, o que eu tenho que fazer? Vocês lembram? Você tem que colocar lá o método scanner. Então, não pode esquecer que é com espaço, né? Certo? Então, vou usar o scanner, beleza, vou declarar ele aqui, só para ficar aqui. Aqui é a linha de escrita.
Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque geralmente a gente usa esse next. Tem que ser o next. O next, só o next, ele não lê espaço. É Nextline, né? Oi? É Nextline? Nextline. Nextline, aí, o que ele vai ler? A linha inteira. Então, não importa se vai ter espaço ou não, ele vai ler, né? Certo? Então, show de bola. Primeira parte aí, parece que tá certo. Por que eu falo assim, parece, né? Professor, tá certo. É que, dependendo do contexto, nesse nosso caso, eu só vou ler uma linha mesmo. Mas tem outros problemas que a gente vai ler várias linhas, umas vão ter espaço, outra não. E aí, depois da leitura, eu posso ler um número. Então, por exemplo, eu posso ter uma entrada assim, ó. Érico, vou colocar assim, Veríssimo. Aí depois, 30. Depois, 148. 148, certo? O que acontece? Se eu usar o next line aqui, ele vai dar pau na leitura desses outros dois. Porque o scanner, ele tem um probleminha dessa parte de espaço. Beleza? Então, não tem jeito, ele tem esse problema para ler uma linha com espaço. Ou a gente lê tudo como next line e depois trata, é uma solução. Por exemplo, eu leria esse 30 como next line, 148 como next line, e depois converteria para inteiro. Ou eu uso uma outra ferramenta, uma outra classe para leitura de dados, que é o que eu prefiro usar, e o que é usado em competição. Em competição, a gente não usa o scanner, porque o scanner é lerdo demais, é muito lento. Então, com certeza, se o nosso algoritmo está próximo de estourar o tempo, se a gente usar o scanner, vai estourar, porque ele vai deixar mais lerdo. Né? Então, para fazer essa leitura mais rápida, a gente usa um buffer, chamado buffer reader, certo? Isso aqui é uma classe também, que é responsável por leitura, só que ele lê e deixa armazenado em um buffer, ou seja, um espaço da memória já, que fica mais rápido esse acesso. Eu vou chamar de in também, ó, mesmo processo. Ele só vai ficar maiorzinho aqui, não se assustem, mas se vocês decorarem como é que escreve essa linha, vocês não vão ter problema, né? Fica um pouquinho maior. Beleza? Mas isso aqui, o scanner, tem a mesma funcionalidade. Qual que é a diferença do scanner para esse buffer reader? O scanner já dá prontinho para a gente, next int, né? Next double, next alguma coisa. O buffer reader, não. Ele só devolve a linha. Ele lê uma linha e te devolve. Certo? Por isso, como ele não tem tratamento, ele não trata esses dados, é muito mais rápido. É aproximadamente 5 vezes mais rápido. Ou seja, se a gente pensar que a gente vai executar uma vez, 5 vezes mais rápido, uma vez só, não faz tanta diferença. Porém, o nosso algoritmo ele vai rodar essa leitura milhares de vezes, dependendo do problema. E isso faz com uma diferença enorme no final. Tá? Então, a gente vai usar, aqui por diante, só o buffer reader para fazer a leitura. Como é que eu uso essa classe, esse objeto? Então, ele tem um método chamado readLine, ou seja, muito parecido lá com o nosso scanner, só que lá era nextLine, né? Aqui, ó, leia uma linha, não quero ler a linha inteira, tá? E aqui tem um outro probleminha que fica vermelhinho aqui, ó. Não quer dizer que tá errado. É que ele lança, tem algumas classes em Java que eles já previnem. Como assim prevenir? Quando eu estou desenvolvendo um código, eu posso pensar, falar, esse código, se o usuário escrever tal coisa, pode dar um erro feio. Então, para não dar esse erro, eu vou forçar quem for usar esse método que eu criei a usar o encapsulamento de exceção, que a gente chama de try-catch. Então, ou o pessoal do primeiro, a gente vai só lançar o erro para cima. Ó.
Eu vou escrever aqui, ó, throws exception. O que quer dizer isso? Se der alguma exceção, lança para cima. Basicamente é isso que quer dizer aqui. O que é lançar para cima? É não tratar exceção. Pode dar o erro. Em resumo, eu estou dizendo isso. Deu erro. Tá? Pode acontecer o erro, não tem problema. Tá? Então, beleza. Isso aqui vai devolver a linha lida, né? Então, eu vou guardar aqui em uma string, ó. Linha. Beleza? E por enquanto, eu só vou apresentar essa linha, ó, para ver se leu certinho com espaço. Beleza? Testar. Então, vou testar aqui, vou jogar essa leitura aqui. Ó, vou lá aqui, vai. Beleza, leu tudo certinho, com os espaços. Beleza, o primeiro passo está feito com sucesso, que é a leitura, né? E agora, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que tirar um P, né? Então, vamos pegar esse aqui, que essa aqui é mais fácil de resolver. Ó. Vamos lá, vou executar de novo aqui. O que a gente tem que fazer? Tirar o P, né? Deixar só o U, deixar só o M, depois deixar o F, deixar o I. Como é que eu faço isso? Alguém tem alguma ideia? O método split não funciona nesse caso? Legal. O que é o método split, para quem não sabe? Ele corta alguma coisa, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma string, vou colocar aqui, exemplo aqui, só para a gente ter uma ideia. Então, AB, espaço, CD, espaço, EF. Beleza. Eu quero cortar essa string onde tem espaço. Onde tem espaço, eu quero falar, não tenha mais espaço, certo? Eu vou converter, na verdade, isso aqui é que o pessoal do primeiro ainda não viu, mas em algo que é um vetor. O que é um vetor? É como se fosse uma variável, né? Então, a variável, ela guarda um valor. O vetor, ele guarda N valores. Um vetor, ele é representado na computação. O vetor, ele peraí. É melhor aqui mesmo. Não consegui escrever com o mouse. O vetor, ele é igual a variável, a declaração dele, ele tem um nome. Vou chamar de V, vai. Esse carinha aqui é um vetor. Então, como é que eu guardo os dados dele, né? Ele é uma estrutura que eu vou guardar os valores. Por exemplo, opa, alguém pediu aqui, só um momentinho. Cadê você? Permitir. Voltando lá. O vetor, ele guarda as coisas por um índice. Então, por exemplo, aqui, ó. AB, CD, EF. Então, ó, isso aqui é um vetor que está aqui embaixo. E aí, o índice dele começa do zero. Então, esse vetor, se eu quiser ver o valor que está dentro dele, na posição 0, por exemplo, eu faço assim, ó. E aí, o que ele faz? Ele vai vir aqui, vai falar, ó, a posição 0 é isso aqui, e vai me devolver isso. Se eu colocar 1, ele vai me devolver o que está na posição 1. Né? Se eu colocar 2, ele vai me mostrar o que tem na posição 2. Mesma coisa na hora de inserir. Eu quero inserir um valor no 1. Quero colocar aqui ER, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui no 1 e mudar aqui para ER. É uma variável, na verdade não é uma variável, mas um vetor, variável é variável. É uma estrutura indexada que você consegue colocar vários elementos, né? Por um índice, tá? O vetor, ele tem um tamanho fixo. Então, na hora que eu vou criar esse vetor, eu falo o tamanho dele. E esse tamanho não é alterável. Né? Falar, é um vetor de tamanho 3. Como esse aqui, por exemplo. O tamanho dele é 3, ó. Mas qual é o maior índice dele? 2, porque os índices começam do 0, 100, tá? Uma outra coisa
que o vetor ele tem um tipo único. Então, por exemplo, se esse vetor é de string, todos os itens dentro dele serão string. Eu não posso colocar uma string aqui, um texto, e depois colocar um inteiro. Não, vai dar errado. Tudo é string. Ah, eu posso criar um vetor de inteiro? Pode. PI, por exemplo. E aí você coloca aqui os números que você quer. Não tem problema. Tá? Desde que todos os itens sejam do mesmo tipo. Tá? A grosso modo, isso é um vetor. Só para vocês não ficarem tão perdidos aí, o pessoal do primeiro. Então, o que acontece? Quando a gente usa um split, eu vou transformar essa string em um vetor. E o caractere-chave do corte vai separar esses dados do vetor. Então, por exemplo, quando eu uso um split aqui, ó, então eu vou criar aqui um vetor. Ó. Vetor. Certo? E o conteúdo desse vetor vai ser esse exemplo.split, um espacinho. O que ele vai fazer? Isso aqui é o caractere-chave. Onde ele vê esse espaço, ele vai cortar para um novo vetor, uma nova posição do vetor. Então, o que ele vai fazer? O A e B vai ser a posição 0 do vetor, o C e D vai ser a posição 1, e o E e o F vai ser a posição 2. Então, ele cria um novo vetor, o split serve para isso. Ele pega essa string, pega o caractere-chave que você passou, vai cortar essa string em pedaços e vai transformar esse conteúdo em um vetor. Então, se eu apresentar aqui o vetor, ó, só para vocês verem, 3.to isso aqui é só para mostrar um vetor, tá? Vou executar isso aqui. Ah, ele vai esperar que eu digite alguma coisa, mas ó, não, o que eu disse, A, B, C, D, E, F. É o que o split faz. Ah, professor, se a gente fizer isso aí com a letra P, vamos testar? Ó, coloquei o P no lugar, como acho que foi o Eduardo que sugeriu. E agora aqui, ó, em vez de exemplo, é a linha, né? O conteúdo é a linha. Beleza? Vamos ver qual é o resultado? Vamos pegar esse carinha aqui, ó. Olha como é que ficou, galera. Beleza? Ó, dá para ler, ó. Um filme legal. Só que repare uma coisa, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar esse conteúdo para a gente ver se deu certo. Beleza? Então, eu vou apresentar. Pessoal do primeiro, não se assustem, tá? Eu vou colocar um laço de repetição aqui, mas só para seguir a ideia do Eduardo. Eu vou imprimir cada pedacinho do vetor. Ó. Ver se vai dar certo. Vou comentar essas linhas aqui. Vou pular uma linha. Ó. Parece que deu certo, né? Uau, parece que deu certo, hein, galera? Vamos ver se a gente colocar essa outra palavrinha aqui, ó, do Papa. É, parece que essa já não deu certo, né? Ixi, e agora? Então, 50% resolvido, né? Ó. O de cima funcionou, mas o de baixo... Sugestões para a gente resolver isso aí? Alguém? Não? Ó, uma ideia que geralmente o pessoal fala é o seguinte. É eu pegar esse carinha aqui, certo? Ó. Então, vou pegar esse de cima aqui. Colocar aqui embaixo para explicar para vocês. Ó. Eu imagino fazer assim. Deixa eu aumentar ainda mais aqui.
Foi. Isso. Tem que aumentar, não aumenta, né, velho? Então, fazer o seguinte. Vou pegar esse carinha aqui, deixa eu fazer assim, que ele faz a gente nossa. Beleza. Pegar esse cara e transformar esse cara em um vetor. Do jeito que está aqui. Então, o primeiro P aqui é a posição 0, o U a posição 1, o P a posição 2, o N a posição 3, o espaço a posição 4, certo? Então, transformar esse carinha aqui ó, em um vetor, onde cada posição é uma letra. Qual que é o tipo de dado que é uma letra só? Char. Char, tudo bem. Então, que é o caractere. Então, o que a gente tem que fazer é transformar esse carinha aqui num vetor de char, por exemplo. Né? E em Java já tem pronto isso pra gente. Ó. Tá? Eu vou apagar isso aqui que a gente fez. Ó. Vou voltar ali só para a linha. Não tinha comentado, vai. Então, estou na linha. Ó. Vou transformar essa linha em um vetor de char. Então, já tem um método para isso. Ó. ToCharArray. Esse carinha aqui, ele já faz isso que a gente quer. E devolve um vetor de char. Eu vou colocar aqui. Ó. Char. Eu vou chamar de letras. É melhor, né? Então, aqui, ó, letras na posição 0, por exemplo, para essa entrada aqui seria esse P. Beleza? Beleza. E agora? Achou um P, apaga? É. É? Então, vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, ó. Fazer um for, para a gente passar por cada letra, fechou? Então, ó. Quem não viu o for ainda, não se preocupe, tá? Só fica repetindo. Isso aqui é uma estrutura de repetição que o I vai aumentando a cada rodada, mas depois a gente vai discutir com mais calma sobre o for, tá? Vamos lá. Então aqui, ó, se eu fizer assim, ó, letras I. Se eu fizer só isso aqui, o que ele está fazendo, ó? Então, letras, lembra que é um vetor de letras, né? Então, cada posição tem uma letra. O I, ele começa do 0 e vai até o tamanho do vetor, ou seja, vai até a última letra. E a cada volta desse laço, ele aumenta 1. Então, na primeira volta, o I vale 0. Na segunda, vale 1. E 2, e 3, e assim até chegar ao tamanho máximo das letras, né? Por que é menor que o tamanho de letras? Lembra que o vetor, a quantidade de letras, ou de itens dele é uma coisa, e o índice é sempre menos 1. Então, se eu tenho um vetor de 5 letras, por exemplo, Érico, certo? São 5 letras. Mas os índices começam em 0, 1, 2, 3, 4. O índice, o maior índice é 4. Então, por isso aqui que é menor que a quantidade de elementos que tem. Né? Que vai ser 4, por exemplo, aqui. Esse exemplo. Beleza, se eu fizer só isso e rodar, ele vai exibir novamente essa mensagem, né? Ele vai imprimir primeiro o P, depois o U, depois o P de novo, depois o M. Vamos lá, vamos executar aqui só para a gente ver o que está acontecendo. Ó. Tá vendo? Só que ele exibiu cada letra em uma linha. Por quê? Porque eu estou usando esse LN, ó. Print LN significa new line, então pula uma linha. Isso que eu falo, imprime e pula uma linha, imprime e pula uma linha. Eu não quero, eu quero imprimir um do lado do outro. Então eu tiro o LN de new line. Ó. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tomada de decisão. Eu vou verificar o if. Se o valor que está aqui é diferente de um P. Por que diferente de P? Porque se não for P, pode imprimir. Né? Foi o que eu mencionei com vocês. Não. Se for P, eu não vou imprimir. Né? Certo. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vou executar.
Um filme legal. Nossa, Mas ainda mais não eu. vai dar o mesmo exatamente. Só que quando a gente chegar aqui, ó, olha que infelicidade, cara. Vai tirar o P também, não vai resolver. Pô, então como é que eu resolvo isso? Pensar um pouquinho, ó. 0, 1, 2, 3. Repare o seguinte, ó, que o P está nos índices pares. Pares. Ah, tá. Aí então você vai fazer o if lá de vez ser. Vai fazer como Sim. par. Aí Isso, só que, ó, repara, tem mais uma coisa. Quando tem um espaço, o que que acontece? ele vira ímpar. Perfeito. Então, ó, quando tiver um espaço, eu tenho que falar, não, eu tenho que apagar os ímpares. Se tiver outro Certo. espaço, eu inverto de novo. Repara agora. Ah, tá. Beleza? Vamos ver se resolve. Então, começa no par. Então, eu vou criar uma variável boolean, né, que é aquela que é sim ou não. Vou já começar assim, ó, é par. Beleza? Então, a gente vai ter aqui dois ifs. Um if é par. Se for par, certo? O que significa se for par? Os índices pares eu não vou exibir. Certo. Beleza? Então, aqui, ó. Par igual a true. Os índices pares não serão impressos. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um if aqui, ó. Se for par e o meu índice for ímpar, como é que eu sei que o índice é ímpar? Como é que eu sei se um valor é par ou ímpar? Você vai fazer divisão por igual a 0. O resto 9 de 2, 5 a 0. Perfeito. Eu vou fazer a divisão por 2, né? Ou seja, o resto da divisão por 2, se for igual a 0, significa que é par, certo? Ó, isso Certo. aqui significa que é par, mas aqui eu não quero saber se é par, é ímpar, ó, Ah, isso é diferente de 0. beleza? Diferente. Então, ó, se a variável par, ou seja, a gente tem que apagar os pares, e o índice for ímpar, significa que eu tenho que fazer o quê aqui? Apresentar o conteúdo. Certo? Porque o que eu tenho que apagar é o par. Até tiver espaço. Entenderam? Sim. Sim. Então, ó, se eu continuar, se eu fizer só isso aí, ó, olha como é que já vai dar o resultado, ó. Só isso aí. Não, o outro, né? É esse, né? Não, vou fazer o de cima mesmo. Faz de verdade. Só para testar. É fazer só a primeira palavra, não é? É, exatamente, ó. Tá vendo? Não. Aí pegou. Perfeito. Ah, é a segunda palavra não. Tá vendo? Aí depois teve um espaço. Aí ele fez certinho também, ó. Aí, Putz, então agora eu tenho que ver o espaço. Então, na verdade, eu vou fazer aqui um if solto. Eu vou verificar se o caractere aqui é um espaço ou não. Certo. Ó, igual, igual, Espaço. é um espaço? Se for um espaço, eu tenho que inverter o conteúdo da booleana. Então, se for true, tem que ser false. E se for true, se for false, tem que ser true. Ou seja, o que eu vou fazer aqui é uma inversão com exclamação. Isso aqui é chique demais, galera. Isso aqui é sensacional. Então, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, ó. Imagina que o conteúdo dele é true. Então, ficaria assim, né, ó. True, true, true. Mas quando eu ponho exclamação, eu estou negando, ou seja, eu estou transformando isso no inverso, que é falso. Se for falso, eu estou invertendo um falso e vira true. Beleza? Isso é muito bonito de se ver, cara. Porque é sacanagem. Beleza. Então, eu não posso esquecer aqui de fazer o seguinte, ó. Vou ter que fazer um outro if aqui, fazendo o seguinte. Se esse for falso, certo? Agora eu estou invertendo esse carinha aqui.
Esse tem que ser par mesmo. Nossa, professor, que confusão. E aqui eu vou colocar só, se tiver um espaço, eu tenho que imprimir o espaço, não posso esquecer, né? Beleza, vamos fazer o teste aqui. Pessoal do primeiro, não se desespere. Filme legal. Boa. Vamos ver esse do Papa? Sensacional, galera. Validade. Fiquei Aí emocionado sim. agora, hein? Beleza, só que, ó, é um código até que enxuto, né? Porque eu fiz aqui o E, né, e tal, juntei. Mas tem como fazer um código menor, mais eficiente? Eu acho que não tem. Mas menor, com certeza. Como? Vamos lá. Ó, eu vou comentar isso aqui. Eu vou colocar aqui em cima assim, ó. Dá pra usar um do while. Solução 01, ó. Beleza? Eu vou comentar aqui tudo. Vou colocar até aqui também, ó. Opa. Solução 1. Beleza. Professor, como é uma outra maneira? Cara, tem um método mágico. Esse método é mágico, cara. No Java, chamado replace. As strings. O que esse replace faz, cara? Ele faz mágica. Cara. Ele troca uma letra ou um trecho, né? Uma string por outra. Simplesmente assim. Então, por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Linha, recebe linha, ponto, replace, ou seja, altere, onde tiver P, por nada. Mas é daquele primeiro erro, não vai? Vai, calma, ó. Vai muito bem observado, vai dar aquele erro. Certo? Então, vou fazer o seguinte, ó. Aonde tem P, apaga e coloca nada no lugar. Então, se eu exibir, ó, esse primeiro aqui já vai resolver. É possível. É possível. Beleza? Porém, o segundo vai dar aquele mesmo erro da solução que o Eduardo sugeriu. Ó. Poxa vida. E agora? Agora a gente tem que pensar um pouquinho. Como assim? Onde que está o nosso problema? Onde tem 3P seguidos. Tá vendo? Onde tem 3P seguidos está o problema. Pô, e se a gente fizer o seguinte, ó. Aonde tem 3Ps, em 3Ps, eu vou trocar por um caractere que eles não estão usando. Por exemplo, um arroba. Beleza? Beleza. Olha como é que vai ficar, ó. Nesse cenário aqui, ó. Beleza? Certo? Aonde tem só o P, eu posso apagar, né? Ó, vamos olhar aqui, ó. Onde tem um P sozinho, eu vou apagar, ó. P minúsculo. Beleza? Então, eu vou fazer outro replace, ó. Beleza, apaguei. Vamos ver lá, fazer um test drive. Opa! Tá quase. E agora, galera, onde só tem uma arroba, eu vou mudar para P. Você é louco, hein? Isso aí é chave. Isso aí é bom demais. Sério? Cara, Professor, no caso, poderia já ter feito lá em cima, nos 3 PPP, ou não? opa. Ah, perdão, eu tenho que fazer esse aqui antes do P, ó. Ah, é que eu não coloquei o P. Peraí, deixa eu só executar aqui, cara, eu já te falo. É tipo uma variável auxiliar, sério? Eu poderia fazer tudo aqui, cara, ó.
ponto replace e ir embora. Replace, replace. Você só tem que tomar um cuidado, porque dependendo da ordem que eu fizer aqui, vai dar ruim. Então, por exemplo, se eu trocar o arroba pelo P primeiro, essa linha antes, quando eu apagar aqui, vai apagar tudo de novo, ó, não vai adiantar nada. Entendeu? Se eu fizer essa linha antes, ó, vai dar ruim. Se eu fizer essa linha aqui, ó. Porque quando ele transformar o arroba para P, depois eu venho apagando, então não vai adiantar. Então, essa linha tem que ser aqui. Então, repara que é só conhecer o replace, né? E pensar nessa malandragemzinha aí, nesse truquezinho, e tá resolvido. Caramba. Ficou grande, né? Ó, ficou pequenininho o código. Vocês acharam? Aí é muito bom, é importante vocês conhecerem o replace, né? O split eu já falei. Sabendo desses dois carinhas, e pro pessoal aí, que eu tava usando o length lá, que diabo é isso, né? Então, quando eu uso esse ponto length aqui, ó, isso aqui devolve o tamanho do vetor, certo? Ou a quantidade de caracteres que tem a string. Então, por exemplo, ó, se eu colocar aqui, ó, Érico.length, ó, ele vai devolver 5. Quer ver? Eu vou executar aqui, ele já vai mostrar pra gente. Deixa eu colocar em cima aqui da leitura, que ele já vai exibir pra gente, ó. 5. Por quê? 5 letras. Beleza? Então, ele já faz essa contagem pra gente, né? Se eu tivesse um espaço, tivesse um espaço aqui, ele ia mostrar pra gente 6. Deixa eu só parar aqui. Tá vendo? Que ele conta a quantidade de caracteres que tem aqui mesmo, né? Hoje a gente vê alguns métodos aí. O length, o replace e o split, tá? Uma outra dica já, aproveitando que a gente já está falando aqui, deixa eu voltar lá para esse exemplo. Vamos supor que eu não quero esse espaço aqui. Como é que eu faço para garantir que não tem esse espaço aqui? Alguém sabe? Usou o replace de novo, não usa. Legal. O replace, só para ficar registrado na cabecinha de vocês aí, galera, ele é bem lento, porque ele sai procurando letra por letra e vai apagando. Em relação a espaço aqui, ó, antes e depois, no começo e no final, a gente consegue tirar, ó, eu vou fazer até 2 exemplos aqui. Eu vou fazer assim, e vou fazer assim, ó. Tem um método pronto chamado trim. Esse cara, ele já retira o espaço pra gente. Então, vou executar aqui, ó, 7 e 5, tá vendo? Porque ele tirou esse espaço e esse espaço. Então, ó, string nome, por exemplo, aí eu coloco esse carinha aqui. Tá confuso. Esse trim, ele remove o espaço daqui e daqui.